Olá pessoal, professor Vilmar aqui, tranquilinho? Então, dando prosseguimento às nossas aulas de geometria, agora vamos ver segmentos de reta, ok? Tranquilinho? Segmentos de reta. Segmento de reta, o que vem a ser um segmento de reta? Então aqui nós temos o segmento de reta AB, que está contido na reta R, e as extremidades do segmento são os pontos A e B. Então nós temos aqui as extremidades A e B, e o segmento de reta B. Observem bem a nomenclatura do segmento de reta, como você vai escrever o segmento. Então temos aqui o segmento AB e as extremidades A e B. Agora, se essas extremidades forem coincidentes, fica claro que o segmento vai ser nulo. Se as extremidades forem pontos coincidentes, o segmento vai ser nulo, só que curiosamente tem outro nome, que é pouco usual, mas também está na literatura, ok? Segmento nulo ou segmento degenerado, tranquilinho? Então, ó, frisando, se as extremidades forem pontos coincidentes, o segmento é nulo. Então aqui nós temos a semirreta AB. Semirreta AB tem a extremidade no ponto A. Tem infinitos pontos entre as extremidades A e B e infinitos pontos à direita de B, ok? Então temos aqui a semirreta B. Observe que o símbolo utilizado para a semirreta, ele já indica a extremidade, ok? Então temos aqui a semirreta B. Por analogia, temos aqui a semirreta BA, com extremidade no ponto B. Tranquilinho? Agora, temos aqui os segmentos AB e BC contidos em uma mesma reta R. Observe que esse ponto B é uma extremidade para a semirreta BA e é uma extremidade para a semirreta BC. E as semirretas BA e BC são chamadas semirretas opostas. Então temos aqui a semirreta BA, ok? E aqui a semirreta BC. Tranquilinho? Segmentos consecutivos. Agora, muita atenção aqui, porque algumas pessoas fazem um pouquinho de confusão com isso aqui, tá? Então, segmentos consecutivos. O que vem a ser segmentos consecutivos? Então, aqui o nosso primeiro exemplo. Os segmentos AB e BC são segmentos consecutivos, por quê? Porque tem uma extremidade em comum. Qual a extremidade comum que nós temos aqui nos segmentos AB e BC? Isso, o ponto B. Segmento AB e BC tem uma extremidade comum, que é o ponto B. Agora observem, os segmentos MN e NP também têm uma extremidade comum. Qual a extremidade comum? O ponto N, ok? Agora observem, os segmentos DE e EF. Observem que os segmentos DE e EF também têm uma extremidade comum. Claro, a gente vai ter infinitos pontos em comum, mas tem uma extremidade comum. Qual a extremidade comum? O ponto E. Então, segmentos consecutivos. DE e EF são segmentos consecutivos, ok? Muita atenção a esses detalhezinhos aí. Segmentos colineares, como o nome já diz, segmentos colineares são aqueles segmentos que estão assentados, que estão contidos em uma mesma reta R. Então, olha aqui, os segmentos AB e CD estão contidos em uma mesma reta. Segmentos colineares. Segmentos MN e NP colineares em uma mesma reta. Segmentos DE e EF também colineares, ok? Agora, muita atenção aqui. Segmentos adjacentes. O que vem a ser segmentos adjacentes? Observem aqui dois exemplos. Segmento MN e NP são segmentos consecutivos? São segmentos consecutivos. Mas observe que esses segmentos consecutivos também são colineares. Então, repetindo, segmentos consecutivos, colineares e possuem apenas um único ponto em comum, uma única extremidade em comum. Então, frisa bem, segmentos adjacentes são segmentos consecutivos, segmentos colineares e possuem uma única extremidade em comum.
Então, os segmentos MN e NP são segmentos adjacentes. Tranquilinho? Detalhe, será que todo segmento consecutivo vai ser adjacente? Não. Agora, será que todo segmento adjacente vai ser consecutivo? Sim. Ok? Então, nós temos aqui os segmentos DE e EF são segmentos consecutivos? São segmentos consecutivos. São segmentos colineares? São segmentos colineares. Mas observem que os segmentos DE e EF têm infinitos pontos em comum. Se eles têm infinitos pontos em comum, eles não são adjacentes. Então, frisando bem aqui, ó, muita atenção aqui. Dois segmentos consecutivos e colineares são adjacentes se e somente se possuem em comum apenas uma extremidade. Não tem pontos internos comuns. Ok? Então, repetindo. Dois segmentos consecutivos e colineares são adjacentes se e somente se possuem apenas uma extremidade. Não tem pontos internos em comum. Ok? Então, ó, nosso primeiro exemplo aqui, os segmentos MN e NP são segmentos adjacentes. Tranquilinho? Já os segmentos DE e EF não são adjacentes. Por que não são adjacentes? Porque nós não temos apenas uma extremidade comum. Temos infinitos pontos em comum. Ok? O segmento é F em comum. Ok? Exercícios. Agora, pessoal, além do verdadeiro ou falso, a gente vai colocar outros exercíciozinhos aqui. Então, observem. Classifiquem verdadeiro ou falso. Se dois segmentos são consecutivos, então eles são colineares. Falso. Observem que os segmentos AB e BC são segmentos consecutivos? São segmentos consecutivos. Mas eles estão contidos na mesma reta? Não. Portanto, falso. Tranquilinho? Se dois segmentos são colineares, então eles são consecutivos. Observem, nós temos aqui os segmentos AB e CD, que são segmentos colineares, porém não são consecutivos. Portanto, falso. Se dois segmentos são adjacentes, então eles são consecutivos. Perfeito. Ok? Para que o segmento seja adjacente, para que os segmentos sejam adjacentes, eles têm que ser consecutivos e colineares. Portanto, dois segmentos que são adjacentes também são consecutivos. Tranquilo? Então, verdadeiro. Tranquilinho? Pessoal, caso esteja muito rápido, você bota lá no comentário, professor, ficou muito rápido, eu não entendi. A ideia é ser o mais claro possível, ok? Agora observe, temos aqui um probleminha aberto aqui, né? Um problema que não é apenas o verdadeiro ou falso, não é apenas julgar. Determine x sendo M ponto médio de AB. Agora observe, se o ponto M é o ponto médio do segmento AB, significa então que 2x menos 3 igual a x mais 4. Tranquilinho? Resolvendo então essa equação do primeiro grau, nós temos que x é igual a 7. Determinamos o x. Simples assim. Ok? Claro, depois eu vou preparar uma aula com divisão harmônica, algo mais interessante, mas está aqui, o básico também é interessante, tem que ser visto. X igual a 7. Ok? Agora, se o ponto M se M é o ponto médio do segmento AB, então nós temos aqui, nesse segundo probleminha, que o 2x menos 4 é igual a 26. Ok? 2x menos 4 é igual a 26, portanto, x igual a 15. Ok? Probleminha aberto aqui, já resolvido. Bora adiante. Determine AB sendo M ponto médio do segmento AB. Agora, a gente quer a medida AB. Se M é o ponto médio, então nós já vimos no exemplo anterior que 2x menos 5 igual a x mais 8. Resolvendo aqui, nós temos que x igual a 13. Se x igual a 13, observem, ponto médio, 2x menos 5 igual a x mais 8, ele quer a medida do segmento AB. Se o x é igual a 13, nós temos que AM é igual a MB, o segmento AM é igual ao segmento MB,
2x menos 5 igual a x mais 8. Se o x é 13, 13 mais 8 igual a 21. Portanto, o segmento AB é exatamente o dobro de 21. 42. Tranquilinho? Pessoal, então nós vimos aqui já as ideias de segmentos. Peço que você frise bem a ideia de segmentos adjacentes, a ideia da única extremidade em comum, ok? E não se esqueça, desculpa, não se esqueça de se inscrever, de escrever, de dar um joinha, de comentar, de ativar o sininho, tudo aquilo para poder impulsionar o canal e eu continuar fazendo isso aqui, que eu estou achando que está legal. Mas eu espero que você faça o comentário e diga e aponte exatamente onde a gente precisa melhorar, ok? Pode ir até o nosso site, tem muita coisa legal lá, estou alimentando, estou preparando mais coisas. Vá também no Instagram. No Instagram eu vou agendar para breve uma videoaula, uma live, ok? Mas é isso. Espero que realmente você esteja gostando e o mais importante, que você consiga realmente aprender geometria. Então, tchau. Eu acho isso aqui muito legal. Ficou muito legal. Fiz com o Manny. Muito legal.